Glória a Deus, glória ao Senhor, glória a Deus. Amados, uma coisa acontecendo, eu gosto de ficar mais perto, mas isso é legal. Se fica mais perto, fica mais bonito vocês perto de mim. Pode abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Nós vamos ler do verso 43 ao 48. Nós, na verdade, vamos ler essa mesma história em alguns textos, tá? Mas a nossa base vai ser Lucas. Então eu vou pedir a Regina, que o Rafael lê mais difícil, a gente sabe. Mateus 20, 22. Eu vou pedir. O Douglas olhou para mim quando eu não pedi. Eu senti um olhar. De acordo com aquela crente de verdade. Marcos capítulo 20, a partir do verso 22, nós vamos ler esse texto que fica dentro de um contexto maior. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui também. Eu queria começar falando sobre algo maravilhoso que aconteceu essa manhã, pelo menos para mim. O pessoal estava ensaiando aqui essa manhã, e aí eu pedi o Rafael para poder tocar para mim. Marcos 20. Hã? Marcos não, Marcos 5. Marcos 5, Mateus que é 20. Marcos 5, 24. E Lucas? Lucas 8. 24. Marcos 5, 24. E essa manhã foi muito importante para essa noite. Nós temos tentado em Deus buscar ter uma vida de comunidade, de igreja. E esse é um desafio grande, esse é um desafio que nos leva a entrar um na vida do outro. E entrar um na vida do outro nem sempre é fácil. Porque quando você entra na minha vida ou entra na sua vida, nós vamos encarar realidades que muitas vezes nós achamos que não existem. Porque quando a gente olha de fora, olhando de fora, todo mundo está bem. Olhando de fora, ninguém tem problema, e vira o culto, e vira essa reunião interessante, porque a gente toma banho, ou a grande maioria, né? A gente toma banho, a gente pinta o cabelo, a gente passa perfume, aí a gente se arruma todo e a gente vem. E quando a gente se encontra, principalmente para uma reunião, nos parece que está todo mundo bem, nos parece que está todo mundo tranquilo, nos parece que está todo mundo tranquilo, nos parece que está todo mundo sem problema algum. Então essa é a realidade que muitas vezes se coloca à nossa frente quando nós nos encontramos esporadicamente. Mas essa não é a realidade que a gente quer viver, esse não é o tipo de igreja que a gente quer construir em Cristo, porque essa não foi a igreja que Cristo viveu, essa não foi a igreja que Cristo construiu. Não é a igreja que está tudo bem, não é a igreja onde você é aceito porque você é uma pessoa maravilhosa. Não, essa não foi a igreja de Cristo. Ao contrário, a igreja de Cristo foi construída a partir dos excluídos. Foi a partir do cobrador de impostos, foi a partir de pescadores. Essa é a igreja que Cristo construiu. A igreja de Cristo foi construída a partir de pessoas como eu e você. Normais, egoístas, às vezes pensamos só em nós mesmos. E a partir do nosso relacionamento, da relação que a gente tem com Cristo, a partir da nossa proximidade com Cristo e do seu Espírito em nós, nós vamos sendo transformados. Nós vamos mudando. Tadinha, a criança ela olhou ali para o Anderson, a parente dela, mas é porque ela não está tão acostumada, eu senti que ela ficou com medo. Eu senti isso aqui. E hoje eu fiquei, e isso que me veio um texto à mente essa manhã, para a gente trabalhar com ele essa noite. Eu recebi, e a gente tem conversado com alguns irmãos, e isso me fez sofrer muito. E eu não sei se eu vou dividir o sofrimento com vocês, mas eu espero em Deus que essa noite o Espírito Santo de Deus trabalhe profundamente, como ele tem trabalhado dentro de nós. Eu espero que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao seu coração, como ele falou com o meu coração, tem falado esses dias, principalmente
essa manhã. E aí eu coloquei um tema, assim, um subtema assim, análise do sofrimento. E aí o tema seria vencendo o medo e a vergonha. Porque para nos expormos nós temos que vencer tanto o medo quanto a vergonha. Porque nós temos medo de sermos descobertos, nós temos medo de mostrar para as pessoas quem nós somos, nós temos medo de abrir o nosso coração de verdade. Desde o Éden nós usamos as nossas máscaras, desde o Éden nós usamos as nossas fantasias. A roupa foi um tipo de máscara que nós começamos a usar para esconder quem nós somos de verdade. As vestimentas ali podem representar isso. E a gente vive assim. Ontem, não sei se ontem à noite, eu e o Daniel fizemos visita para dois amigos nossos, para o pastor Paulo e para a Rosângela. E aí a gente chegou, estava conversando, vocês foram ontem à noite, hoje de manhã. Ela falou, será que você me conta tudo que está no seu coração? Ela me fez essa pergunta ontem, não sei se foi ontem à noite ou hoje de manhã. Eu falei, será? E eu me fiz essa pergunta. Porque nós temos medo de falar as coisas que estão dentro de nós. E nós aprendemos, principalmente no nosso meio evangélico, a dizer que está tudo na bênção, que está tudo bem. Nós aprendemos a expor aquilo que nós gostaríamos que o outro soubesse de nós. E essa história é uma história fantástica. Dessa mulher que se encontra com Jesus com fluxo de sangue. E eu gosto muito dessa história porque essa história está contida dentro de um enredo maior. Essa história está contida dentro de um enredo de alguém que era poderoso, de alguém que era famoso, de alguém que era bem visto, de alguém em que a sociedade olhava para ele e falava assim, esse merece encontrar com Jesus. A história dessa mulher está dentro da história de Jairo, que era chefe da sinagoga. Por isso que essa história me chamou muito a atenção. E hoje, quando o pessoal ministrava pela manhã, porque também ministravam na hora do ensaio, e cantavam essa canção que abriu o culto essa noite, do Daniel, a canção é... Qual que é a canção mesmo? Está aqui lá. Eu quero viver para mim mesmo, eu quero servir e te amar, irmão, compartilhar e dividir. E aí eu fiquei ali no meu cantinho, talvez o pessoal não reparou, e eu estava conversando com uma pessoa muito preciosa, eu estava respondendo, e eu comecei a chorar, quietinho. E eles cantando essa canção, eu falei, poxa. Aí depois eu saí, fiz uma filmagem convidando a galera para vir no culto à noite, mas eu estava muito emocionado, porque eu falei, poxa vida, Senhor, que essa canção se torne uma realidade em nós, a partir de nós, para com as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho. Porque é tão difícil viver isso. Porque nós buscamos muitas vezes, o nosso próprio interesse. E essa realidade, e essa canção como realidade, é um desafio para nós enquanto igreja do Cristo. E aí vamos ler o texto. Eu queria ler para mim Marcos 24 até o... Lê para mim, por favor. Continua lendo, porque eu não... Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que havia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Amém. É muito interessante esse relato de Lucas, porque o relato de Lucas traz um detalhe importante. E principalmente nessa Bíblia, nessa tradução que ela está lendo, ela reflete muito o que o texto quer dizer. O texto fala assim, e esses médicos e essas pessoas que a gente julga iriam só fazer o bem, a fizeram sofrer muito. Sofrer muito como? Gastando tudo o que ela tinha e o que ela não tinha. Como que faz sofrer? Delapidando todo o patrimônio que ela tinha conseguido. Eles fizeram ela sofrer muito. Marcos nos ensina que ela sofria há quanto
há 12 anos. E às vezes isso é um pouco da nossa realidade. Isso é um pouco da nossa vida. Isso é um pouco da nossa história. Às vezes a gente sofre há muito tempo, só que a gente esconde. Esconde atrás da religião, porque a religião é um lugar legal para você esconder esse tipo de coisa. Esconde atrás de um cargo, esconde atrás de uma função de pastor ou de ministro. A gente esconde o nosso sofrimento. Porque nós aprendemos a esconder o nosso sofrimento. E talvez nós chegamos ao ponto de sofrermos de tal forma, e isso é normal, que a gente sofre mesmo, e de sermos tão decepcionados que nós chegamos ao ponto de aprendermos a não confiarmos em ninguém. Nós desenvolvemos na nossa espiritualidade, uma espiritualidade que não é cristã, porque a gente fala assim, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu não confio em ninguém. Isso não pode, isso não é cristianismo. Cristianismo fala de amizade, fala de fé, fala de entregar o coração, fala de confiar no outro. Isso me decepcionou. Eu conversava com uma pessoa essa semana, uma pessoa fantástica, que eu admiro muito. E a gente estava conversando, eu, ela, minha esposa, e essa pessoa é uma pessoa com um coração muito bom. Muito bom. E as pessoas me contavam as histórias de sofrimento que ela passou por ter um coração bom. E eu sei que todo mundo que tem esse coração sofre muito. Sabe por quê? Porque você se doa demais. Porque você se entrega demais. Só que a pergunta a ser feita é, quem está errado? Você que se doou ou a pessoa que te decepcionou? Eu sei como é que funciona. Aí a gente tem que falar assim, não, a gente só não pode ser bobo, a gente não pode ser trouxa. Isso é um tipo de defesa que começa a surgir no nosso coração, quando o nosso coração começa a se endurecer. Jesus não teve medo da decepção. Ele morreu na cruz por nós, pelos nossos defeitos e pecados. E todos os dias, a despeito do grande sacrifício, nós continuamos a decepcionar. Eu fico tentando imaginar a história dessa mulher, que confiou. Não, e o texto é muito legal, porque o texto fala assim, ela confiou na mão de um médico, não. Ela tentou. Alguém falava, é lá, então eu vou, é lá, então eu vou. E talvez a promessa é, pode vir, se você puser, se você colocar, nós vamos tirar isso de você. Nós vamos conseguir a cura para você. Nós vamos conseguir te livrar desse mal. E ela investiu tudo que ela tinha. E ela investiu em tudo que ela tinha, não é só a questão financeira. Porque a questão financeira você trabalha, às vezes você consegue outro. Você pode trabalhar, o problema é a confiança, é a bondade, é o amor. É quando a gente deposita tudo que a gente tem pensando, essa pessoa vai estar do meu lado, essa pessoa vai me ajudar, e essa pessoa não vai desistir de mim, e de repente desiste. Isso a gente não recupera. Isso o dinheiro não traz de volta. Essa mulher passava por esse drama. Queria que quem lesse agora para mim, Mateus 20, a partir do 22. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Amém. E esse texto é fundamental para nós. Porque uma coisa é a gente dizer que é cristão. Uma coisa é a gente dizer que quer andar com Jesus. Outra coisa é querer beber do cálice que Jesus bebeu. Outra coisa é querer entregar a vida como Jesus entregou. Outra coisa é querer se derramar diante de Deus por causa de pessoas que nós muitas vezes entendemos que não merecem o nosso amor. Porque a gente pensa assim. Olha o que eu fiz, olha como eu me dei, olha como eu me entreguei. E aí, tem gente que vem como os amigos de Jó, porque os amigos de Jó, quando chegam perto de Jó, entendem ter a razão. E a gente tem amigo de Jó toda hora, vem falando assim, tá vendo, você fez o que era certo, você foi trouxa demais, olha, você tem que mudar a sua vida. Lógico que o amigo de Jó, em outro contexto, estão falando de outras coisas. Nós temos amigos de Jó que vão chegar falando assim, ser bom não vale a pena. Você tem que ser ruim mesmo, você tem que ir aí, você deu sua vida, se entregou, você fez tudo que você
e a pessoa te deixou, te largou, te decepcionou, te maltratou, falou mal de você. Isso faz parte do cálice de Jesus. Porque Jesus, quando ele está lá no Getsemane fazendo a sua oração, ele clama por amizade. Ele clama, ele chama os amigos dele para estar com ele. Ele fala assim, gente, estou mal, tem jeito de vocês ficar comigo? Ora comigo aqui. Sabe o que os amigos de Jesus fazem? Os amigos de Jesus vão dormir. Aí Jesus, a Bíblia fala que ele vai e os chama novamente. Gente, tem como vocês passar um tempo comigo aqui? Dizer que quer ser de Jesus é muito fácil, fazer parte de uma comunidade é muito fácil, mas ser comprometido com a obra do Senhor envolve todo o nosso ser, e isso é difícil. E aí é legal, porque a gente tem canções muito legais. Me entregar, dizer que te amo, me entregar, dizer que preciso. E a gente fala de entregar, a gente fala e tal, aí eu fico imaginando, Deus falando assim, é isso que eu quero, é isso que eu espero que você se entregue. A mim já, Deus, não, eu já tenho tudo, você só se entrega a mim se você se entregar às pessoas que eu colocar no seu caminho. Você só me ama se você amar as pessoas que eu colocar na sua vida. E amar é investir o nosso melhor, muitas vezes, no pior da outra pessoa. Porque a Bíblia fala que se eu disser que amo aquele que me ama, isso é muito fácil. Então amar é investir no meu melhor, o que é mais precioso que Deus me deu, no pior da outra pessoa. E foi isso que Jesus fez. Então tomar o cálice do Senhor também é entender que é necessário, muitas vezes, e desculpa, porque isso nos faz sofrer, é ter prejuízo. E não é ter prejuízo financeiro, porque esse a gente recupera. Eu não vou falar que você não precisa recuperar. Te deve, tem que pagar. Mas é ter prejuízo, muitas vezes, na nossa estima. Ter prejuízo, muitas vezes, na nossa alma. Mas quando você tem esse prejuízo, olha para a cruz. E lembre-se de uma canção que eu acho muito legal. Vale a pena. Porque para Jesus valeu a pena. Jesus entregou tudo por amor a nós. E por isso hoje nós podemos ser a sua igreja. E isso, e essa dádiva ninguém pode tirar da gente. Agora eu vou ler o texto de Lucas 8, a partir do 43, eu vou ler a partir do verso 40. Quando Jesus voltou, a multidão recebeu, pois todos estavam à sua espera. Então veio um homem, esse aqui tem nome, esse aqui tem identidade. Esse aqui a gente sabe quem é, porque esse aqui é famoso. Esse aqui a gente sabe quem é, porque esse aqui é líder da sinagoga. Esse aqui a gente sabe quem é, porque esse aqui a gente o encontra, às vezes, lá na sinagoga, ensinando. Chamado Jairo. Ele é chefe da sinagoga. E prostrado aos pés de Jesus, implorava-lhe que fosse à sua casa. Porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas é interessante que é o mesmo tempo do sofrimento da mulher. Enquanto a casa desse homem tinha vida há 12 anos, enquanto a casa desse homem tinha alegria há 12 anos, enquanto a casa desse homem tinha expectativa de vida há 12 anos, a vida dessa mulher há 12 anos era uma vida de morte. Enquanto a casa desse homem tinha alegria há 12 anos, essa mulher vivia uma tristeza e uma solidão há 12 anos. É interessante a gente pensar nesse paralelo, é interessante a gente pensar, se a filha está fazendo 12 anos, tem 12 anos que alguém não sabe o que é ter um abraço. E enquanto ele se dirigia para lá, a multidão comprimia. Então Jesus recebe esse pedido. Jairo chega, não é nosso tema, não é nosso foco central, mas Jairo chega.
já era conhecedor da lei. Provavelmente Jairo, ao ver Jesus, entende: esse é o Messias em que Deus enviou. Jairo tem uma atitude linda de se prostrar. Jesus olha para Jairo, Jairo fala assim: vai lá em casa, minha filha está doente. Jesus fala assim: vou para lá. Eu fico imaginando como que não fica a galera em volta. E a galera em volta está falando: esse Jesus é bom mesmo, porque Jairo merece. Jairo é menino bom, é moço bom. E a filha de Jairo merece que Jesus traga cura à filha dele, porque Jairo sempre viveu de forma muito legal. A filha de Jairo é legal. Que legal que Jesus vai lá. E Jesus começou a ir e a multidão foi atrás. Vamos lembrar que Jesus provavelmente que ele está voltando, nós falamos sobre Cafarnaum esses tempos, Jesus estava ali na região, estava lá. Essa sinagoga, uma sinagoga que o pessoal já conhecia Jesus. Vamos lembrar, na semana passada nós falamos que Jesus foi a Nazaré, e quando Jesus vai a Nazaré, faz um milagre lá, mas Cafarnaum já era um lugar em que o povo já sabia quem era Jesus. E Jesus, nesse ambiente, o pessoal fala: poxa, esse Jairo merece. É interessante a gente pensar nisso, porque, desculpa, e eu queria que Deus trabalhasse muito em nós hoje, para que nós entrássemos no processo de cura de Deus, para podermos curar outras pessoas. Porque hoje, quando eu ministrava quando eu estudava sobre isso e orava sobre isso, eu falava com Deus assim: Senhor, nos faz remédio. A gente tem que ser remédio para pessoas que o Senhor vai colocar perto da gente. Nós começamos agora um projeto com os casais da igreja, e é muito legal porque a gente descobre que todo mundo tem problema. Aí eu comecei a falar com Deus assim: Senhor, esses meus casais que a gente está trabalhando, né, e quando a gente está trabalhando, quem está trabalhando em nós é o Espírito de Deus, e um está trabalhando na vida do outro, eu falo: Senhor, nos faça melhorar para a gente ser remédio na vida de outros casais que o Senhor vai mandar para nós. Para não parar só na gente, para a gente ser remédio. Para alguém olhar e falar assim: nossa, vocês brigam um pouco, não brigam, mas a gente já descobriu como que a gente supera isso, porque Jesus está no nosso meio e a gente aprendeu que com Jesus no nosso meio a gente consegue viver melhor. Então está sendo muito gostoso, está sendo fantástico. E a gente está reunido não é porque a gente está bom, não, a gente só está reunido porque a gente está ruim. E graças a Deus, porque a gente está ruim, a gente decidiu se reunir para buscar no Senhor cura, e sendo curado a gente vai poder levar essa cura para outras famílias também. Porque nós não vamos parar no nosso sofrimento. A gente quer que Deus faça do nosso tempo de cinza alegria, e a partir de nós fazer de outras famílias felizes também. Por isso que eu quero convidar, você que não está vindo, vem. Você depois de casar, por isso que tem que acelerar o casamento. Eu dá moral, dá força. Está difícil aqui, mano. Está enrolando a menina. Esses loucos estão estudando agora estava a chave da sala de ciências do gabinete central, top do mundo da FMG, agora está assim, quer casar mais. Vamos lá depois desse culto aqui para esse casal aqui. Até pintou o cabelo para ver se agrada o menino, vai estar difícil. Então essa mulher, 12 anos de sofrimento, enquanto o cara viu 12 anos de felicidade. Vamos continuar o texto. Enquanto se dirigia para lá, a multidão o comprimia. E uma mulher que sofria de uma hemorragia havia quanto tempo? E gastara, e a Carla nos ensinou, em Mateus capítulo 9 também nos fala isso, e gastara todos os seus bens com os médicos, mas não havia conseguido ser curada por ninguém. Aproximou-se por trás, tocou a borda do manto de Jesus, e sua hemorragia estancou imediatamente. E Jesus, então ele para a caminhada, ele tinha um destino, ele tinha um projeto, ele ia fazer algo maravilhoso, mas ele parou e fez uma pergunta: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro lhe disse: mestre, a multidão te aperta e te comprime,
Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois percebi que saiu de mim poder. Então, vendo que não passava despercebida, então aquela mulher, ela falou: opa, ele percebeu. Alguns textos vão dizer que e ela trêmula, e ela com medo de ser descoberta, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou perante todo o povo o motivo por que havia tocado e como fora imediatamente curado. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Amém. Esse texto é fantástico. Como eu disse no início dessa ministração, ele está inserido num contexto muito legal, num contexto de alguém importante chamado Jairo. E aí eu comecei a pensar sobre mim e sobre você, sobre a minha vida e sobre a sua vida, e a pergunta é, talvez a primeira pergunta: quem sou eu no meio disso tudo? Como você se enxerga no meio disso tudo? Como você se enxerga no meio da igreja? Como você se enxerga no meio da sociedade? Como você se enxerga no meio da sua família? Quem sou eu no meio de tudo que está acontecendo? E tem hora que a gente acha que Deus não olha muito para nós, não é? E tem hora que a gente acha que nós temos sempre um papel secundário. Porque essa às vezes é uma realidade que nos é colocada. Às vezes pela força da religião, quando alguém vira e fala assim: olha, irmão, se você não fizer isso, Deus não vai gostar de você, e você tem que fazer isso ou aquilo para que Deus. Aí isso faz nos pensar que na escala de Deus, eu estou sempre em último lugar. E eu só sou alguém importante, eu só sou alguém que Deus valoriza se eu sou visto. Se eu prego, se eu toco, se eu vou lá na frente, e a gente começa a entender, e a igreja, às vezes, culpa nossa do púlpito, a gente começa a demonstrar: não, porque Deus espera, porque Deus quer. Você fala: opa, só tem valor para Deus quem faz. Só tem valor para Deus quem oferta muito, quem vê a necessidade vai lá e faz. E inconscientemente, muitas vezes, nós nos rebaixamos. Porque a gente fala assim: não, eu estou lá para fazer só a minha partezinha, porque o importante é o Juliano que vai pregar no culto à noite. Não, o importante, eu estou lá só para fazer minha parte, o importante é lá o Wallace que tem compromisso, que vai lá, que chega mais cedo, que abre um sonho e tal. E muitas vezes, no corpo de Cristo, nós nos enxergamos como pessoas de segunda categoria. A gente só não conta para ninguém. Tanto que nós entendemos que a nossa falta nem é sentido. Até porque, se eu não for, não vai fazer falta nenhuma. E querendo ou não, isso vai entrando na nossa vida e na nossa alma de forma tal que nós, muitas vezes, nos menosprezamos diante do próprio sacrifício de Jesus. Porque Jesus morreu por todo mundo de modo igual. Jesus não morreu mais para o Jonatas do que morreu para o Michel. Os dois ser feio, então é igual. Só que isso vai ocupando espaço no nosso coração. E nós, de alguma forma, não nos sentimos muitas vezes parte do todo, porque isso nos tira. Isso nos tira da comunhão com o nosso irmão. Isso nos tira de vivermos e de experimentarmos um amor com o outro. Porque a gente fala: não, é bacana, mas se eu não for, não faz falta. Faz falta Jairo. Jairo, ele é aquele que quando Jesus fala, Jesus atende a oração de Jairo. Porque Jairo é importante na sinagoga. E a gente às vezes começa a agir dessa forma. Começa a pensar dessa forma. Começa a viver dessa forma.
Eu quero dizer para você, você é importante. Porque Jesus morreu por você da mesma forma que Ele morreu por mim. Porque Jesus se entregou por você da mesma forma que Ele se entregou pela minha esposa, que Ele se entregou pela minha prima Ângela, que Ele se entregou pela minha prima Nívia. Eu estou pondo a família para dar uma moral. Você não é alguém excluído do projeto de Deus. E você é muito mais importante por quem você é para Deus do que por aquilo que você faz. E você não precisa nem de acreditar nisso, porque isso não deixa de ser verdade porque você não acredita. Porque tem hora que a gente não consegue acreditar. Porque tem hora que a gente está tão para baixo, tem hora que a gente se sente tão ninguém, que por mais que a gente ouça alguma coisa, a gente fala assim, não, é legal, mas isso é para a pessoa que está do meu lado. Jairo é um homem importante, é chefe da sinagoga. Jesus está indo para a casa dele, porque Jesus atendeu o pedido dele. E muitas vezes a gente entende que não é ouvido. Ou muitas vezes, quando a calamidade acontece na nossa vida, e essa pergunta eu já me fiz, talvez você já se fez, a gente fala assim, por que comigo, Senhor? Por que eu? E essa pergunta às vezes nos machuca muito. E aí, a partir dessa pergunta, a gente se sente tão pequeno. Nessas horas, eu te confesso que o Salmo 73 é refrigério para a minha alma. Porque às vezes parece que ao seu redor está todo mundo tranquilo, e a Bíblia, o Salmo 73 fala que aqueles que blasfemam contra o Senhor vão de bem a melhor, mas a gente que às vezes tenta viver uma vida reta está indo para o buraco. Tem hora que as coisas acontecem na nossa vida de um jeito que a gente não consegue descrever. A calamidade vem sobre nós. Tem um amigo meu que estava contando comigo. Em 6 meses ele ficou 6 vezes doente. Perdeu o dente e anteontem ele me ligou, o outro dente dele quebrou. É duro. Mas o que é isso, Senhor? Aí a gente começa, por que isso acontece comigo que está sem dinheiro? Como todos nós. E quando isso acontece, eu falo assim, por que aconteceu isso comigo? E aí do seu lado parece que está indo tudo bem, parece que está todo mundo muito legal, e parece que quando alguém ora, a oração dele é atendida, quando alguém ora, o dinheiro aparece, quando alguém ora, fala assim, Senhor, a gente só não conta para ninguém, mas muitos de nós passamos por isso. Parece que o casamento de todo mundo está legal, que a saúde de todo mundo está legal, que todo mundo está com dinheiro, e só a desgraça só está para o nosso lado. A partir dessa ministração, eu tenho aprendido que Deus não nos esqueceu. E que Deus não se apartou de nós, a despeito de tudo que possa acontecer conosco. Ele continua sendo o nosso Deus. E eu quero dizer para você uma coisa. Todas as vezes que alguém for injusto com você, lembre-se, primeiro fomos injustos com Cristo. Vale a pena ser bom. Vale a pena se entregar. Quando a gente passa por essas coisas, eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque dificilmente não passamos. Nasce um sentimento de indignação ou de sermos indignos. Agora imagina a história dessa mulher. Levítico capítulo 15, você pode ler na sua casa depois, Levítico capítulo 15, do verso 25 ao verso 27, nos mostra tudo que essa mulher deveria sofrer por ter fluxo de sangue. E você já ouviu, muita gente já ouviu ministrando sobre esse texto, talvez já colocaram até esses dados. Essa mulher não podia ser tocada e tudo que ela tocasse era impuro.
Na verdade, em Israel, duas coisas poderiam tornar o homem impuro ao ponto dele ter que fazer um sacrifício para se purificar. As únicas duas coisas são ser tocado por uma mulher que está com esse fluxo de sangue ou tocar no morto. Não faz parte de tudo que nós vamos ver, mas saber que nesse texto Jesus faz as duas coisas. Faz isso com a mulher e depois faz isso com a filha de Jairo. Então o texto está nos mostrando que tem 12 anos que essa mulher não encostava em ninguém. E tem 12 anos que ninguém poderia encostar nessa mulher, porque se alguém encostasse nessa mulher, era considerado alguém impuro. Tem 12 anos que essa mulher não tem o abraço dos filhos. E alguns estudiosos, eu acho isso interessante, chegam a dizer que essa mulher não tem filhos. Porque se tem 12 anos que ela tem esse problema, o texto não nos fala de uma grande família, provavelmente ela é alguém que foi rejeitada até mesmo para o casamento. Segundo o que o texto nos fala lá no livro de Levítico, essa mulher não podia ser tocada. Então se tem 12 anos que ela sofre, o texto não nos fala a idade dela, então a gente pode pelo menos entender que ela começou isso muito nova. Ninguém a escolheu para ser esposa. Então essa mulher era considerada mais indigna, porque ela nem teria a semente, teria a expectativa da semente do Messias. Aí é só você vir na terça-feira, que na terça-feira nós estamos estudando Gênesis, e você vai entender o que é semente. Imagina o desespero. As amigas casaram, tiveram filhos, e essa mulher deveria viver isolada. Ela não podia fazer comida na casa dela, porque o utensílio que ela tocasse se tornava impuro, e se esse utensílio fosse de barro, como eram muitos daquele tipo desse material, esse utensílio deveria ser quebrado, ninguém poderia usar. Se esse utensílio fosse de ouro ou de bronze, ele deveria passar por um ritual de purificação para só depois alguém usar. Vivia provavelmente sozinha, excluída. Na verdade, a doença dela se assemelha à doença do leproso. E o leproso daquele tempo, eu não falo isso porque não era leprosa, mas o leproso daquele tempo tinha um grito. Quando o leproso se aproximava de algum lugar, ou quando o leproso se aproximava de alguma cidade, ele tinha que ter um sino e ele tinha que gritar: leproso, leproso, leproso! Leproso, para que as pessoas soubessem que o leproso chegava e o leproso não podia ter contato com ninguém. Esse também é o grito que existe na alma dessa mulher. É o grito de alguém que é rejeitada, é o grito de alguém que foi vilipendiada em todos os seus direitos de afetividade. Quando ela chegava em algum lugar, existia um grito na alma dela: eu não posso ter contato com ninguém. Se a gente talvez fosse colocar nos dias de hoje, e se a gente pudesse trazer um diagnóstico para essa mulher de vida, provavelmente seria uma mulher que vivia em profunda depressão. Sozinha, solitária, com o grito de alguém que se sentia excluída da alma. E isso acontece muitas vezes conosco. Só que a gente não conta para ninguém, porque a gente, possivelmente como essa mulher, para muita gente ela não contava. Por que você acha que ela não contava? Porque ela passou pela multidão. Quem conhecia afastou, mas quem não conhecia... Porque o texto não fala que todo mundo, quando viu, se afastou dela, ou seja, ela não contou para muita gente. Mas esse grito estava na alma dela. Esse desespero estava dentro do ser dela. E a gente às vezes vive assim, só que a gente não conta para ninguém. A gente esconde. E a gente tem muita coisa que a gente pode esconder. A gente esconde acima do poder, por causa do poder, a gente esconde atrás da religião, a gente esconde até atrás da Bíblia. Mas está tudo bem, não. Nossa alma grita. Eu quero te dizer uma coisa. A minha oração é que esse lugar seja um local de socorro. E que a gente aprenda a pedir socorro.
Que a gente aprenda a dizer, tomar, eu preciso de ajuda. Porque ninguém pode ser julgado por querer ajuda. Porque ninguém pode ser diminuído por querer ajuda. Porque ninguém precisa, presta atenção no que eu vou falar para você, deixar de servir a Deus por pedir ajuda. Porque a gente tem aprendido no meio religioso que quando alguém está mal e pede ajuda, a primeira coisa que a gente faz é afastá-lo de tudo. Não, vocês estão em pecado, não vai dar. Vamos fazer o seguinte, eu não consigo ver Jesus fazendo isso com ninguém. Desculpa, porque talvez é um quebra de paradigma, porque nós aprendemos, nós estamos bem, não estamos bem, então vamos procurar alguém que está bem, mas quem está bem? Jesus falou o seguinte, eu vim para quem está doente, e é a linguagem que Jesus usa quando Jesus fala isso, eu não vim para quem está são, Jesus usa uma linguagem irônica, a Bíblia é um livro de literatura também. Estou falando que ele é santo, mas é um livro mas lá tem literatura e tem diversas formas literárias, e Jesus usa a ironia, como usa poesia, como usa outras linguagens literárias. Então Jesus usa a ironia, Jesus está falando assim, eu vim para quem está doente, quem acha que não está doente? Aí tem gente que acha que Jesus está falando que o fariseu está bom, o fariseu está doente também, querido. A escolha de Jesus por pessoas que eram marginalizadas é para mostrar para todo mundo que qualquer pessoa pode sentar à mesa e servir no reino de Deus. Essa é a escolha de Jesus. Ele aceita mulheres, crianças e os marginalizados. Não só para sentar à sua mesa, mas é para eles que Deus manda o ir de pregar o Evangelho. São essas pessoas que fazem a obra do Senhor. Vamos lá na sua igreja, tem gente, o cara, olha o que ele fala. Pois é assim mesmo. E nós estamos lá para tentar, para a gente deixar Cristo habitar em nós e a gente tentar melhorar cada dia. Mas perfeito na eternidade, nós vamos ter a eternidade toda para tentar viver isso. Agora a gente tem que apertar. Nós vamos exortar, nós vamos chamar, nós vamos conversar. Vamos que isso aqui está errado. E quando eu te chamar para conversa, quando você me chamar para conversa, não é para te acusar, é para te fazer ser melhor. Porque a igreja é esse lugar onde não quer o melhor do outro. Vem cá, você falou aquele dia, não foi bacana não. Vem cá, isso aqui, Juliano. Poxa, você vacilou. Você acha que eu nunca falava? Já falaram isso comigo em reunião. E veja que você pergunta de qualquer um. Paulo cantou. Perguntaram, eu falei, não, que eu sou pastor e não estou falando. Eu só fiquei quietinho. Falei, opa, deixa Deus falar. O Paulo está do meu lado, está me corrigindo, gente. Está me corrigindo, sabe para quê? O bem nosso. E está me corrigindo para o meu bem, porque se não gostasse de mim, virava as costas e ir embora. Mas está me corrigindo porque aqui é o meu bem. Igreja é esse lugar que a gente quer viver e falar, vem cá, irmão, vem cá, isso aqui você fez está errado, é pecado. O senhor vai me tirar? Não vou te tirar de nada, não. Eu quero saber se você, aqui a Bíblia fala que ele arrepende e deixa uma coisa perdão. Então vamos arrepender e deixar e vamos caminhar com Jesus. Ué. Porque pro pecador nós estamos no 0 a 0, porque está todo mundo igual. Essa mulher viveu esse drama de ser excluída. Ela viveu o drama de não poder falar, de estar com ninguém. E nós vivemos esse drama, porque muitos de nós podemos estar no meio de um lugar lotado, mas a gente sempre se sente sozinho, porque nós nos sentimos menor que o outro. Porque a gente sente que o nosso casamento é pior do que o outro, porque a gente sente que a nossa cultura é menor do que a do outro, porque a gente sente que nós temos menos dinheiro que o outro, porque a gente fica tentando ascender, subir para tentar ser igual ao outro. Deixa eu te falar, através do sangue de Jesus da cruz do Calvário, nós somos feitos irmãos, e numa família todo mundo é do mesmo tamanho, todo mundo é igual. Esse é um dos sonhos que a gente quer viver e construir isso aqui. E a gente não faz sozinho, a gente faz isso um na vida do outro. A gente faz um na casa do outro, a gente faz um brigando, xingando e amando o outro. Tem isso aí também. Essa mulher não teve isso. Até o dia que ela encontrou Jesus. Olha os sentimentos que provavelmente surgem no coração dela e que muitas vezes podem surgir no nosso. Nada dá certo para mim. É lógico que ninguém nunca pensou isso, lógico.
Deus não me escuta. Sou pior que os outros. Quantas vezes a gente pensa isso? A gente só não conta. Eu vou na igreja desde pequeno. Lógico que quando eu falo desde pequeno, significa que eu já fui menor do que eu sou hoje. Mas a gente pensa isso. Não sou uma pessoa digna. A gente não conta, mas isso aí às vezes passa na nossa mente. Não, eu sei como é que, mas aqui a gente faz, aqui é legal, aqui é bacana. Talvez em sua realidade, na sua vida, você não conta para ninguém. Se alguém vira para você, uma pessoa sincera, quando você abre o seu coração de verdade, você fala assim: há muito tempo eu não sei o que é ser feliz. A gente só não conta, mano. Porque aqui a gente tem que fingir, aqui a gente tem que pôr a máscara, aqui a gente tem que cantar aleluia e tal. É ou não é? Porque a gente quer mostrar para o outro aquilo que a gente projeta em ser, não aquilo que a gente é. E quando a gente mostra só aquilo que a gente projeta, a gente não alcança. Porque Jesus só pode curar quando eu me abro para Ele e falo com Ele assim: essa é a realidade, esse sou eu. E eu preciso do Senhor para ser quem o Senhor quer que eu seja. Por isso que hoje em dia, quando a gente olha para dentro da igreja, a gente vê que nós estamos caminhando para o caminho da depressão. A gente caminha para o caminho da infelicidade. A gente caminha para o caminho dos laços desfeitos nos nossos casamentos. Por isso que a gente caminha para o laço da morte. Esse é o caminho que essa mulher estava tendo, o caminho da morte. 12 anos é muito tempo sofrendo sozinho. Uma das perguntas que eu preciso fazer para mim e para você, sendo sincero comigo, com você, é: há quanto tempo nós estamos sofrendo? E a minha oração é para que nós sejamos sinceros com Deus e conosco. Tem quanto tempo que a gente finge alguma coisa? Essa palavra é para nós, é para Deus nos transformar, irmão. Não é para acusar, não é para nos jogar para baixo, não é para nos fazer ser a igreja que Cristo espera que sejamos. Tem gente que deve achar que Jesus não sabia as pessoas que Ele chamou. Você acha que Jesus não sabia quem eram os 12? Você acha que Jesus não sabia quem era Pedro? Você acha que Jesus não sabia quem era Filipe? Você acha que Jesus não sabia quem era Mateus? Você acha que Jesus não sabia quem era Judas? Você acha que Jesus não sabe quem é Juliano? Você acha que Jesus não sabe quem é Julinho? Você acha que Jesus não sabe quem é eu? Você acha que Jesus não sabe quem é Fabiano? Jesus sabe quem nós somos. Talvez essa noite Ele está falando: eu quero que você saiba quem você é, para saber o que eu posso fazer por você e através de você. Porque Jesus já sabe. Agora nós temos que ter coragem. E essa mulher foi corajosa para nos abrir. Porque talvez tem muito tempo que a gente anda sozinho. E no nosso caso, andar sozinho não significa não estar com pessoas. Não, a gente está com muita gente, mas tem muito tempo, talvez muitos de nós andamos sozinhos. E a gente fala comigo: não, porque é difícil, eu tenho medo de me abrir e tal. Não, esse lugar aqui é o lugar que... Desculpa, é o lugar... E você não é obrigado, vou deixar bem claro. Você não é obrigado a se abrir, mas nós vamos forçar a barra, nós vamos. Não, você não é obrigado, não. Mas nós vamos forçar. Porque eu creio que isso é do Espírito de Deus, nos fazer ser a igreja que Ele espera que sejamos. Às vezes eu falo para o meu pessoal que está mais perto assim, falo: nós estamos tendo estudo de terça, eu não vou forçar ninguém a vir. Quem quiser vir, vai vir. Nós só estudamos a Bíblia. Você vai chegar aqui na terça, não tem louvor. É palavra, só a Bíblia. Se quiser vir, vem. Da mesma forma que eu não estou falando aqui hoje. Eu não estou vivendo a utopia de achar que todo mundo vai ser igual. Agora, essa é a esperança, e é para isso. E eu tenho que pregar a verdade que eu acredito. Porque eu espero sinceramente e eu creio sinceramente que o Espírito de Deus pode nos fazer sair da solidão.
Ele pode trabalhar na nossa alma. Enquanto eu preparava essa ministração essa tarde, eu fiquei pensando sobre os vários modelos de ser igreja e os modelos mais legais para a igreja crescer. E eu fiquei pensando, Senhor, eu não quero um desses. Eu não estou descartando e falando que é ruim ou que é bom, mas vamos tentar viver na simplicidade do Evangelho do Senhor. Vamos tentar ser uma igreja autêntica, da forma que foi a igreja que o Senhor gerou com os 12. E é lógico que isso é um desafio, porque crescimento traz dinheiro e dinheiro traz poder. E poder traz fama e fama traz status. Imagina, qualquer igreja de 10 mil membros é muito conhecida. Eu estou falando que eles não são uma vez. Mas isso gera um desejo. Opa, imagina 10 mil membros, a minha diretoria reúne aqueles que vão ver qual a ajuda que eu vou ter. Falar, com 10 mil membros, não, você vai ficar confortável, não é melhor não. Resistir a isso é difícil, e para mim é difícil, eu também sou ruim. Mas eu falo com Deus, não adianta a gente ter 10 mil membros se a gente não conhece, não sabe o nome, e não vai na casa e a gente não vê pessoa limpa, curada e resgatada. Porque pregar essa ministração para 10 mil pessoas, o Espírito de Deus pode trabalhar, mas não vai dar para mim na casa de todo mundo. E se Deus nos levar a ter 10 pessoas, que eu acho que não é na nossa geração, são as gerações que vão chegar, nós vamos falar com eles, vocês têm que ter pelo menos 1000 pastores. Para ensinar as pessoas a cuidar umas das outras. Porque o papel do pastor é esse, ensinar um a cuidar do outro. Porque o bom pastor fez isso, Jesus fez isso. Tem quanto tempo você está andando sozinho? Só que você não conta para ninguém. Tem quanto tempo que ninguém sabe o que está na sua alma? Tem quanto tempo que você não abre e não rasga o seu coração para ninguém? Tem quanto tempo que as pessoas estão achando que está tudo bem com você e não está nada bem? E talvez você esconde atrás de tudo que você faz, porque a gente esconde atrás do que a gente faz. A gente esconde atrás da Bíblia, atrás do ministério, atrás de tudo. Quem sabe essa noite é a noite de abrir. Como eu disse, essa mulher era considerada leprosa. E como eu disse, como leproso tinha que gritar. Leproso, leproso, leproso. A alma dessa mulher gritava. Eu quero te fazer uma pergunta essa noite. O que a sua alma tem gritado? Está lá dentro, a gente não conta para ninguém. Está guardadinho. Que tipo de ajuda você clama, mas você não tem coragem de expor? A sua alma clama. Quantos de nós sofremos sozinhos, cheios de vergonha e medo? Porque o sofrimento às vezes traz isso. A gente tem vergonha e tem medo de expor. Já pensou se souber que eu não? Já pensou se souber disso? O que eles vão pensar de mim? Ou melhor, eu. E a gente esconde porque a gente tem medo e a gente tem vergonha. O interessante nesse texto é que nesse texto nós temos duas histórias, mas dessas duas histórias você tem só o nome que é falado, só fala o nome de Jairo. Parece que essa mulher não tem identidade. Parece que essa mulher não tem importância. Parece que essa mulher não tem significado. E quantas vezes nós nos sentimos assim, sem identidade? Talvez você falou antes de vir para aqui hoje. Não, eu vou, mas se eu for não faz nem falta. O corpo de Cristo faz. Porque segundo aí nossos fisioterapeutas, nossos médicos que lidam com essa parte da medicina, até quando você perde um membro do seu corpo, você ainda continua se sentindo como se ele existisse. Tem gente que perde a mão e fala assim, eu sinto dor na mão que eu não tenho. Eu quero dizer para você, você é importante e você faz falta. Porque você faz parte do corpo de Cristo neste lugar. Você faz parte do corpo de Cristo nesse lugar.
Agora, uma coisa que eu acho fantástica nesse texto, porque esse texto fala, não sei se é Mateus 9, fala assim que aí ela ouviu falar. Ela não viu Jesus, ela ouviu falar. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar das boas novas, ela ouviu falar do Evangelho. Ela já havia sido explorada, vilipendiada em seus direitos de vida. Mas por ouvir falar, ela foi tocada. E nasceu no coração dela a esperança. E nasceu na alma dela a fé. Esse homem pode fazer algo por mim. E quando eu pensava nesse texto, eu pensava nessa parte, eu pensava assim, e é legal porque a gente pensa, talvez minha pregação podia ser assim, e Jesus vai fazer algo por você. Só que quando eu pensava nesse texto, eu pensei no que Paulo nos ensinou em todas as suas cartas, que nós somos o corpo de... Então, se tem alguém assim no nosso meio, Jesus quer fazer algo por você, através da vida da pessoa que Ele coloca do seu lado. Porque a boa nova é que Jesus veio salvar o que havia se perdido. Como nós estudamos semana passada, Isaías capítulo 61. Ele veio trazer cura aos que estavam cegos, a trazer novidade de vida aos que estavam sem esperança. E eu quero dizer para você que hoje, nós somos o corpo de Cristo. Nós devemos ser a boa nova de Cristo na vida do nosso irmão, para levar para ele esperança, cura e vista. Só que a gente quer fazer, sabe o que? Eu sei como é que funciona. A gente quer fechar o olho, orar e falar, o Senhor vai fazer por mim. Deus vai falar assim, eu vou fazer por você. Abre o olho e olha quem eu estou colocando aí. Eu vou fazer por você. Para mim, a nossa comunidade é essa comunidade que quer fazer um pelo outro. Tem que ser. Tem hora que vai doer para não chegar junto. Tem hora que vai apertar para não falar assim, meu irmão, você está em pecado e isso aqui não pode continuar. E vocês vão fazer comigo, eu vou fazer com vocês. E aí hoje eu fiquei pensando, quando eu pensava sobre isso, eu falei, essa comunidade, ela é propriedade de Deus e ela é propriedade de cada um de nós. Ela pertence a mim e eu pertenço a ela. Ela pertence a você e você pertence a ela. Nós temos que ter sentimento de pertença, isso aqui é nosso. Foi Deus que deu para nós. E nós somos parte do corpo de Cristo que está espalhado pela terra. Só que primeiro nós temos que cuidar da nossa casa. Por isso eu acho legal o que acontece com as crianças lá embaixo agora, o que está acontecendo com os casais, o que futuramente Deus trazendo os jovens vai acontecer com os jovens, o cuidado uns com os outros, que vai acontecer sempre de um para o outro. Você está mal, a gente quer estar mal, a gente quer estar com você. Por isso que esse lugar tem que ser um lugar de rasgar a vida, de abrir o coração, de chorar junto, de pedir perdão junto, de exortar na hora que precisa de exortar, e exortar é trazer para perto, de disciplinar, e lembre-se que disciplina não é castigo, porque disciplina, a gente disciplina o filho porque ama. É igual eu falei para o pessoal lá na terça. Gente, quando Deus tirou o homem do paraíso, tem gente que acha que Deus castigou o homem. Deus não tirou o homem do paraíso por castigo. Deus tirou o homem do paraíso por misericórdia. Aquela foi uma profunda demonstração de quanto Deus ama o homem e da sua misericórdia. Não deixar esse homem que estava em pecado assumir a árvore da vida e aí desgravar a eternidade da vida dele toda. Agora ele tem uma esperança. Jesus Cristo morreu na cruz. Nós hoje devemos ser as boas novas de Cristo para a vida das pessoas que Deus colocar no nosso meio. Nós hoje devemos ser as boas novas de Cristo na vida do perdido, do cansado, porque no nosso meio e em nós tem muito dessa mulher. Só que a gente tem medo de falar. E a minha oração é para a gente começar a não ter medo de falar. Para a gente começar a se abrir, a conversar, a pôr para fora. É todo mundo, não. Aqui Deus vai formar uma rede de gente que ama e que confia em todo mundo, mas você vai ter gente mais próxima que Deus vai colocar. E se essa pessoa te decepcionar? Deixa eu te falar, a culpa não é sua. Porque você nunca erra por ser justo ou não. Jesus não errou ao morrer na cruz por pessoas que não mereciam a sua morte. Ele fez por todos. Jesus foi e é a boa nova
para aquele que está em sofrimento. E essa noite Jesus pode ser boa nova para você, através do abraço, do beijo, do aconchego, do dizer, estamos juntos nessa. Só que isso depende primeiro de nós. Porque essa mulher ouviu falar que a boa nova tinha surgido e ela foi atrás. E ela não teve medo, e ela não teve vergonha, ela venceu o preconceito e ela foi contra toda a religiosidade. E deixa eu te falar, ela foi contra a lei. Eu já tenho falado para o meu pessoal, se você consegue entender a lei desprovida de amor, o seu entendimento está errado, porque a lei faz parte do grande amor de Deus. Então ela entendeu a lei como o pessoal não entendia. Não, essa mulher não pode ser tocada, essa mulher não pode chegar perto de ninguém. Ela falou, não pode ser isso. A boa nova é diferente. A boa nova é algo que surpreende, é algo que a gente não compreende, e eu vou atrás disso para mim. Deixa eu te dizer, está vivendo um tempo ruim, existe boa nova no nosso meio para você. Existe boa nova no nosso meio para mim. Se você deu para jogar bola, porque eu tive uma pizza top, com o Jonas e com a Dayana, no restaurante, um negócio chique e tal. Uma pizza de mesmo? Mais uma vez, hein, João? Tirando meus jogadores. Eu comi uma pizza de. Como é que é o nome? Né? Abobrinha, porque eu sou fitness. Já dá para perceber. E falaram que pediu de bacon, mas eu resisti. De abobrinha e o outro, sei lá o que. Assim. A Daiane comeu de brócolis com alguma outra coisa. Negócio chique, tomando suco natural, sem açúcar. Só quando eu estava lá eu me lembrei do negócio, porque a gente estava vindo a peladinha, estava brincando, tal. E aí eu quebrado, né, mano? O pau tá quebrando. Aí o Douglas chegou para mim no culto, me abraçou e falou assim, deixa eu te falar, parceiro, eu sei que você está sem dinheiro, mas nós estamos juntos. Pode ir na peladinha, brincar com a gente. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, eu sei que você tem uma necessidade. Talvez você está com medo de se expor, mas eu sei que você está passando por isso. Pode contar comigo. Pode ir lá brincar com a gente, porque você é mais importante que o dinheiro que você leva. É disso que eu estou falando. Essa foi a boa nova de Cristo que entrou no meu coração. Eu falei, nossa, eu posso jogar bola com os meninos, mesmo quando eu não tenho dinheiro. Na greve, isso acontece com você? Não, acontece comigo, porque misericórdia do Senhor acontece com todo mundo. Na greve eu estava lá, estava sem dinheiro nenhum. O irmão chegou lá em casa e falou assim, trouxe dinheiro para você pôr gasolina. Eu falei, que bênção, rapaz. Vou falar com o Douglas de novo para não dar moral para ele. Eu falei, que bênção. Fiquei 2 horas no posto com os gasolina. Eu falei, preciso da igreja fazer visita, fazer um monte de coisa. Nós estou falando para você porque a boa nova chegou, meu irmão. A boa nova é um na vida do outro, amando, orando, chorando, confortando, xingando quando precisa de xingar. Essa é a boa nova. Nós precisamos de nos permitir ser tocados pelo poder do Evangelho que transforma. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a boa nova aos sem esperança, aos cansados e aos famintos. A igreja tem que ser isso, a igreja tem que falar disso, a igreja tem que viver isso. A igreja é aquela que leva a esperança. A igreja é aquela que leva o amor de Cristo. Quando essa mulher entendeu, quando essa mulher ouviu isso, ela foi atrás de Jesus. A minha oração, querida, aqui, de repente a gente já está aqui, tem 3 meses que a gente está se reunindo nesse lugar, mas talvez até agora você está se sentindo excluído. Não, está sendo gostoso, sabe? Está legal, a gente está legal, e a gente acha legal, e a gente canta legal, mas talvez você não se sente porque tem gente que não se sente ainda. Isso é normal, porque a gente não chegou e de repente hoje Deus está falando assim,
se sinta um. Porque esse foi o que Jesus falou lá no livro de João. E assim, eu quero que vocês sejam um como eu e o Pai somos um. A gente está com medo, a gente está com vergonha, a gente não quer se expor, a gente fala assim, não precisa. E eu não estou falando que nós vamos conseguir resolver todo mundo o problema de todo mundo, que isso é utopia. Mas eu estou falando que a gente pode estar junto. Mas eu estou falando que a gente pode chorar junto. Mas eu estou falando que a gente pode viver uma vida como Cristo viveu com os seus discípulos. De ferro com ferro se afiando. Nem sempre é fácil. Nem sempre é gostoso. Isso é igual casal. De vez em quando dá briga. Porque existe mulher que é atleticana, porque o marido é cruzeirense. Lá em casa acontece um negócio assim. Bem tosse, eu falo que é atleticano. Acontece! Mas o momento da intimidade é muito gostoso. A igreja é o local que a gente também tem nosso momento da intimidade. Da gente estar junto, da gente chorar, da gente falar. Quem lembra? Quem estava na nossa passagem de ano? Que dia aquele, hein, gente? O ano passado, nós sem dinheiro, e nós fomos para a casa lá da irmã do Paulo, e aquela maravilha toda, e cada um trouxe algo de casa, e de repente, isso é igreja, cada um traz um pouquinho e sobra para todo mundo. E os meninos cantando, e aquele dia o Thiago virou para mim e falou comigo assim, eu achei que isso não existia mais. É a boa nova. É a boa nova de Cristo para nós. É a boa nova de Cristo que pode trazer cura, que pode trazer saúde, que pode trazer vista ao cego. É a boa nova que pode trazer de volta a alegria. É a boa nova que pode trazer o que está escrito lá em João, vida e vida em abundância. Aí a gente tem que crer, aí a gente tem que se entregar. Vai ser perfeito sempre? Não estou falando que é perfeito. Eu não estou falando que Cristo pode fazer um milagre na nossa vida de uma forma tão grande e pode nos transformar de uma forma tão linda que a luz do Senhor brilhará sobre nós. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso desejo. É que cada um se sinta parte de algo muito maior que é o corpo de Cristo. E essa mulher fala assim, e ela surge uma esperança no coração dela, uma esperança tão forte e tão grande, porque ela ouviu da boa nova, ela entendeu que a boa nova podia transformar a vida dela, e o texto é muito claro. O texto fala que Jesus está vindo de uma região que não via o povo, não estava o povo judeu, e ele entrou nessa região do povo judeu. Por que o texto nos deixa claro isso? O texto nos deixa claro isso para mostrar que todo o pensamento dessa mulher era um pensamento bíblico, veterotestamentário. Então essa mulher, qual que ela fala? Ela fala assim, olha o que ela fala. Eu não preciso nem te abraçar, se eu tocar onde que ela fala? Lá na orla, lá na parte de baixo, na orla das vestes. Na verdade, o texto nos fala não só a orla. O texto nos fala porque isso fazia parte de algumas roupas judaicas. Na roupa judaica tinha, e aí eu preciso te falar isso para você entender bem como que o azul e branco é importante na Bíblia, no contexto bíblico. O texto fala que se ela tocasse, existia como se fossem 4 bolas. E o texto fala assim, se eu for lá e tocar em uma dessas bolas que é azul e branca, Deus que fala isso. Eu vou ser curado. E ela fala isso com base em Números capítulo 15, versículo 38. Fala assim, olha que coisa linda. Fala aos israelitas que façam franjas nas bordas das suas vestes pelas suas gerações e ponham um cordão azul nas franjas das bordas. O cordão ficará nas franjas para que, ao vê-lo, olha que coisa linda, vós lembreis todos os mandamentos do Senhor e obedeçais a eles.
e para que o vosso coração ou os vossos olhos não se arrastem para a infidelidade, como já tem acontecido. Para que vos lembreis que todos os meus mandamentos, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e obedeçais, e sejais santos para o vosso Deus. Eu, o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito para o do vosso Deus. Eu, o Senhor, vosso Deus. Na hora que ela fala isso, ela lembra de Números capítulo 15, a partir do verso 38, e ela fala, se eu tocar no Senhor, se eu tocar nas vestes, eu me aproprio, eu serei santa, eu serei curada, eu serei parte desse povo de novo, eu terei minha felicidade restaurada, eu terei a minha vida de volta. Porque ela se apropria da mensagem, da palavra, dos mandamentos do Senhor. E ela lembra desse texto de Números e ela fala, pode ser uma realidade na minha vida. Ela tem fé bastante para chegar e para se apropriar da promessa. A minha oração é que essa noite, essa fé seja gerada dentro da nossa alma e do nosso coração, para que a gente deixe o tempo de solidão de lado. Para que nós possamos e passemos a ser igreja, corpo e família. Para que a gente aprenda a entender que se nós nos achegarmos ao Senhor e Ele for o cabeça das nossas vidas, a nossa realidade muda. Essa mulher viveu essa esperança. E ela se apropriou dessa palavra de Números com fé. E ela se aproximou do Senhor. Compartilhar e dividir tudo que tenho com você. Meu amor, meu coração. Aí Jesus sabe o que Jesus faz. Jesus reparte e Jesus divide o que tem dentro dele com essa mulher. Essa mulher não tinha identidade. Essa mulher não tinha nome. Mas quando Jesus olha para ela, Jesus a chama de filha. Jesus traz para ela dignidade. Jesus mostra que Ele a enxerga e que ela não é alguém de fora, mas ela é alguém de dentro. Ela é alguém da família. Deixa eu dizer para você que essa noite, você não é alguém de fora, você é alguém de dentro, você é alguém da família. A despeito do que você fez, ou a despeito do que você é, ou a despeito do que você tem sentido, ou a despeito do que está na sua alma, você não é alguém de fora, você é alguém de dentro. Deus te enxerga e te chama de filho. Amém. Isso Ele faz. E Ele chama. Essa mulher quer servir e ela se entrega a Deus. Tem comigo lá nele. Ela deseja cura não para fins egoístas, porque o texto nos mostra para ser família. Ela deseja cura para ser parte, para se sentir parte, para fazer parte. Eu quero dizer essa noite, você é importante. A sua vida é importante. A sua alegria é importante. O seu casamento é importante. A sua escola é importante. Tudo que constitui o seu ser é importante. E nós queremos ser um com você. Existe boa nova de Deus. E a gente não precisa de ter medo de se entregar essa boa nova. Existe boa nova de Deus para nossas vidas, para nossa alma. Qual é o grito que existe na sua alma e que você tem escondido? Que você não conta para ninguém. Jesus estava indo para a casa de alguém importante, mas esse alguém talvez era importante para o povo, mas para Jesus todos são iguais, e por isso Jesus para a caminhada. Jesus para a caminhada. Jesus para tudo que ele estava fazendo para ficar com essa mulher. Jesus dá significado para ela. Jesus encontra nela fé,
de alguém que quer fazer parte. Jesus sabe onde ela tocou. Jesus sabe o significado da onde ela tocou. Muita gente tocava em tempo, chega a dizer: Senhor, mas o Senhor, o sol está quente, Senhor, muitos te tocam. Jesus fala: os outros me tocam, mas me tocam de uma forma diferente. Ela me tocou num lugar especial, ela me tocou num lugar que tem um significado de família. Ela me tocou num lugar, entendendo que esse lugar mostra acerca de quem eu sou, e de quem ela pode ser, de quem ela é. Ela me tocou num lugar pensando num texto que fala que eu sou, que Deus é o Deus de Israel, que Deus é o Deus que está junto, que sabe, que cura, que Deus é o Deus, como o texto nós lemos aqui hoje, que tirou o povo do Egito. E ela está vivendo no Egito, na escravidão, na solidão. Ela sabe onde ela me tocou, e isso é um passo de fé, e eu paro a minha caminhada por ela. Jesus, essa noite, parou por causa de mim e de você. Ele parou. Eu creio que de alguma forma, a despeito dos meus defeitos, das minhas falhas, dos meus erros, esse texto é para mim hoje. Esse texto é para todos nós que estamos aqui hoje. A despeito das mágoas, dos ressentimentos, das tristezas e talvez até mesmo do rancor que existe no nosso coração. Porque isso também possivelmente passou no coração dessa mulher. Gastei tudo com esses médicos, eles não puderam fazer nada por mim. Eles me roubaram. Eu não tenho um abraço, eu não tenho um beijo. Mas ela encontrou a boa nova, o Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é a minha noite e a sua noite de encontrarmos as boas novas. O Jesus Cristo, Filho de Deus. O Jesus Cristo, Filho de Deus, através do seu corpo, a sua igreja. Jesus a chama de filho, traz significado. O centro da relação aqui foi a fé. Essa mulher transgride a lei, vai além, quebra o sistema, mas vai até Jesus. Jesus a tira do anonimato, Jesus dá sentido a ela, Jesus a faz testemunha. Porque Jesus podia ter deixado passar. Beleza? Jesus falou: opa, é alguém importante. Sabe por que Jesus a chama? Porque Jesus quer honrar essa mulher. Jesus quer honrar a fé dessa mulher. Jesus quer mostrar que, a despeito do que tudo que as pessoas pensavam dela, ela tem significado, ela é importante e ela também é filha de Deus. Então Jesus a chama, e Jesus a faz se expressar, a faz ser testemunha. E no final desse texto, Jesus fala uma coisa muito legal. Jesus a despede, Jesus fala assim: vai em paz. Esse texto, vai em paz, significa: vá sobre o olhar de Deus. Volta para sua casa e abraça a sua família, porque você está sobre o olhar de Deus. Juízes capítulo 18, versículo 6. Eu fiz questão de escrever esse texto. Disse-lhes o sacerdote: ide em paz. O caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Quem tem fome, sede, quem está enfermo, quem precisa de ajuda, quem precisa de boa nova, venha, tenha fé, se abra. Você é importante. Vença o medo, vença a vergonha, vença o preconceito, vença o status social, vença quem você acha que é. Venha. Somos a igreja, o corpo de Cristo. Então a gente tem que estar aberto. A gente tem que estar livre para amar, perdoar e servir. E eu queria te pedir para fechar os seus olhos. E tem muito tempo que eu não faço isso, mas eu sinto isso de Deus hoje. Você que sente que foi para você, levanta a sua mão.
Sem medo. Vem aqui na frente para a gente orar junto. Sabe quando eu sou te fazer isso, mas hoje eu sinto isso do Senhor. Pode vir. Isso. Pode vir aqui na frente. Isso. Amém. Pode vir. Para a gente falar com Ele. Você faz parte do corpo. E é mais importante por quem é do que por tudo que faz. Pai, eu quero te agradecer muito por essa noite. E eu quero te agradecer muito pela vida desses irmãos que estão comigo aqui hoje. Por aqueles que não vieram, mas que também entendem que é para eles. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que possa continuar trabalhando dentro de nós. E que o Senhor seja exaltado e engrandecido. Nos ajude a viver e a ser a igreja que o Senhor deseja que sejamos. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que através do Teu Espírito nos ajude a quebrar dentro de nós toda vergonha e todo medo. Porque a gente tem medo e vergonha às vezes de assumir uma posição e um compromisso. Porque muitas vezes fomos tão machucados, fomos tão vilipendiados em nossos direitos, fomos tão humilhados, que a gente perde a esperança e no lugar dela nasce o medo. Mas eu sei que hoje o Senhor traz um renovo sobre as nossas vidas. E eu sei que o Senhor começa a trazer uma restauração para nós. E eu te agradeço por isso, Jesus. Pela restauração que o Senhor traz para nós. Seja engrandecido. A Ti toda a honra. A Ti toda a glória. E a Ti todo o louvor. Amém? Jesus abençoe. Espero que você tenha sido abençoado essa noite quando eu fui. Agora nós vamos descer para o lanche lá embaixo. Tem um aviso para dar. Eu estou me lembrando aqui. Tem lanche lá embaixo, não tem? Não sai sem comer o nosso lanche. Fica tranquilo que é de graça. Amém? A torta? Quer dizer, espera chegar lá primeiro. Quer dizer, espera aqui, deixa eu descer, porque se estiver ruim, eu fico com medo de estar ruim, então deixa eu comer primeiro. Foi muito bom. Terça-feira nós estamos de volta. Que a graça de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito, que o amor inconfundível e imensurável de Jesus esteja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Que Jesus te abençoe. Amém.